Gente, vocês não imaginem como eu padeci na pandemia. Aí eu, aproveitando, falando assim, eu quero convidar o pessoal que está mais afastado para chegar mais para frente. Eu fiz a minha parte, eu saí de lá e vim para aqui. Agora eu convido vocês para chegarem mais perto. Vocês imaginem como eu sofri na pandemia. Eu gosto de apertar a mão, abraçar. Tem vezes que eu aperto a mão de alguns irmãos aí, umas 3, 4, 5 vezes. Porque eu cumprimento um, aí ele está no grupo, cumprimento separado. Aí depois eu venho cumprimentando os outros, aí eu olho assim para ele, aí eu cumprimento ele, fica assim, aí eu falo, eu estou te cumprimentando para eles não pensarem que eu tenho algum problema contigo. Não fica estranho você estar ali no grupo? Aí chega uma pessoa, vai cumprimentando, todo mundo, chega um, ela pula e vai para os outros, ou chega no final, não vai. A pessoa que já cumprimentou não vai ter problema, ela sabe disso. Mas as outras vão ficar assim, o que houve com o pastor? Ele tem algum problema com o irmão? Cumprimentou todo mundo, pulou aquele. Então eu gosto de apertar a mão, abraçar. Então, aí vocês imaginam como eu sofri. Mas eu até arranjei uma forma de apertar a mão para conseguir, assim, ó, apertando aqui, não na mão, para não ter problema. Mas é muito bom estar com os irmãos, ter essa oportunidade para refletir na palavra do Senhor, que é muito importante nós buscarmos a entender a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração, mas não ficar só aí, colocar em prática também. Então, nós vamos ler a oração de Abacuque, depois nós vamos mais lá para frente. Abacuque 3, 17 a 19. Amém? Abacuque, capítulo 3, 17 e 19. Enquanto o pessoal procura, eu vou dar uma contextualizada. Essa profecia foi antes de Judá ser dominada pela Babilônia. Só que Abacuque já reclamava antes com Deus, por causa que a injustiça em Judá estava muito grande. Os ímpios vencendo, prosperando, e os justos sendo prejudicados, e ele reclamando com Deus, abrindo o coração para Deus. Tem vezes que a gente faz isso, Senhor, por que está acontecendo isso? Eu estou sofrendo, tem tanta gente sofrendo. A gente fala, Deus nos dá liberdade para falar assim, dá. Quando nós estamos falando, não em afronta a Deus, mas querendo entender as coisas que estão acontecendo, naquela disposição que Deus haja, para a gente ver a justiça acontecer. Mas Deus vai deixando, e depois quando Ele quer, Ele explica, né? Algumas vezes, outras não, e a gente precisa se contentar dessa forma assim mesmo. Aí ele deixou, Abacuque foi falando, aí ele chegou, mandou o juízo, e avisou para Abacuque. Aí Abacuque ficou mais desesperado, ele reclamou mais ainda, ele falou, Senhor, como os ímpios, agora se referindo aos caldeus, que são piores do que nós, pode vir sobre nós, pode fazer isso? Aí Deus aí Deus mostrou as coisas para Abacuque, aí ele entendeu. Aí, diante da vinda de Deus para exercer o juízo, nessa percepção dele, ele se aquebranta e faz essa oração. E diz assim a palavra de Deus, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então nós vemos aí uma declaração incondicional de confiança, de fé, de esperança e de submissão à vontade de Deus. Depois de ter falado tanto, Deus manifesta-se para ele, ele entende, se aquebranta. Oremos ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Senhor Deus, te pedimos que o teu Espírito Santo lance luz sobre a tua palavra,
para que nós a entendamos, para que nós possamos guardá-la em nosso coração. E pela fé em Ti, no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, possamos colocá-la em prática nas nossas vidas, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. O contexto aqui era de desastre, era de falta de alimentação, falta dos animais, falta de tudo. Imagine, no nosso tempo, acabar todas as plantas, acabar todos os animais. Vocês sabem que a pecuária no Brasil é muito forte e traz muitas divisas para o Brasil. Imagina se isso acaba, não tem mais nada. Imagina a crise. Imagina a agricultura, que o Brasil é forte demais, né? Acaba isso tudo. O que vai acontecer? O pavor, o desespero vai tomar conta da gente. Isso é para a gente entender o contexto que estava ali. Mas Abacuque tinha intimidade com Deus. Tanto é que ele falou daquele jeito. Ele deu uma reprisada naquilo que Moisés falou para Deus, né? E Deus conhece o nosso coração e sabe qual é o sentimento que está nos fazendo assim. É pelo amor à obra dele, é pelo amor pelo reino dele. E Moisés falou: Senhor, ou perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Que petulância na nossa visão, né? Mas Deus ficou feliz, sabe por quê? Porque foi Deus que implantou esse amor no coração de Moisés para com o povo. E essa declaração dele, em vez de desagradar a Deus, agradou a Deus. Tanto é que Deus fez. Mas Deus já sabia tudo isso que ia acontecer. E Deus está querendo implantar esse amor dele dessa forma no nosso coração nos dias de hoje. Para quê, pastor? Para nós fazermos a obra dele. Tem o ID de Jesus Cristo, que é o evangelizar. Evangelizar, vamos dizer assim, em casa, no trabalho, no colégio, na rua, na fila do ônibus, na fila do banco, na fila do mercado, onde você estiver. Indo em missões, orando por missões, contribuindo por missões, seja no evangelismo aqui, mas também realizando a obra do Senhor na igreja. Irmãos, imaginem, a nossa igreja tem quantos membros mais ou menos, irmão Carlos Marcos? Imagina, eu ainda vou botar menos, vamos botar aí, imagina que 300 desses membros da igreja assumam uma posição de compreender esse amor de Deus, assumam essa posição de tomar uma atitude assim como a de Abacuque, ainda que tudo esteja perdido, ainda que aconteça tudo de ruim, ele fala: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Está tudo errado, eu estou com fome, eu estou enfermo, eu estou morrendo, mas eu vou me exultar, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Agora, para mostrar a vocês como é que a Bíblia é maravilhosa, nós muitas vezes não conseguimos fazer a ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento. Provando isso, e essa deve ser a motivação, esse amor tão maravilhoso de Deus, que está no nosso coração. Pastor, então, como é que esse amor vem para o nosso coração? No momento da conversão, que recebe Jesus Cristo como Salvador. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, na parte B, fala sobre isso. Eu vou abrir aqui, não vou pedir a irmã Geice para ler ali para mim. Romanos 5, versículo 5, a parte B. Que fala sobre o Espírito derramar o amor no coração. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. As pessoas pensam que elas podem amar a Deus pela sua capacidade. Não podem. Só se pode amar a Deus na profunda propriedade como Deus quer, aquele que recebe o amor de Deus derramado no seu coração. O ser humano não amou Deus primeiro. A Bíblia diz que Deus amou o ser humano primeiro. E é só com esse amor que nós conseguimos amar a Deus, porque esse amor aí é o amor ágape, é o amor de Deus, não é o amor ser humano, que o Espírito Santo derramou no nosso coração. Então esse amor é poderoso, ele é maravilhoso, ele é sobrenatural, ele que deve ser a nossa motivação de estar aqui na igreja servindo. Então imagine se 300 membros que participam da nossa igreja
buscarem amar a Deus dessa forma, buscarem servir a Deus dessa forma, em que nada vai impedir o serviço dele a Deus, nada. Uma declaração dessa de amor, de submissão, de fé e esperança, como Abacuque fez. Agora vamos imaginar cada um de nós, na nossa individualidade aí, o que nos aflige. Aí um fala assim, a enfermidade. Aí a gente chega e fala assim para o Senhor Deus, Senhor Deus, ainda que o Senhor Deus não me cure dessa enfermidade, e ela ainda possa me levar à morte e ao sofrimento. Aí fala isso. Que coisa maravilhosa. Falar o quê? Todavia, eu me alegrarei no Deus, e me alegrarei no Senhor, exultarei. Olha só, a coisa é mais intensa, mais forte. No Deus da minha salvação. Vocês entenderam o que iria acontecer aqui com Petrópolis? Petrópolis ia ser sacudida. Eu vou falar mais ainda, mais que eu falo é até menos, né? Em vez de 300, 100. Olha só. Você já imaginou que ia ser movido pelo amor poderoso de Deus? Nós vemos lá em 1 Coríntios 13, né? Você pode fazer qualquer coisa para Deus no reino dele, mas se você não for movido por esse amor, não tem proveito para você não. Deus, pelo poder, ele usa até para salvar as pessoas, fazer tudo, porque ele tem poder, a palavra tem poder, mas para o nosso relacionamento com Deus não tem. Agora imagina nós passarmos a viver, a partir de hoje, buscar em Deus, a viver movido por esse amor tão poderoso. Meus irmãos, o sobrenatural vai começar a acontecer do nosso lado, na nossa igreja, na nossa família. Não tem como o homem não ser impactado por esse amor. Aí, caminhando mais um pouco, agora eu vou para outro texto, da contextualização da prova disso, como a gente consegue viver dessa forma. Vamos para Romanos 8. Romanos 8. Deixa eu tirar o papel. E aí a gente vai entender que esse amor é poderoso. Só que tem um detalhe, amados. Nós somos ou não somos a imagem e semelhança de Deus? Somos, não é? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu a capacidade de escolha, de decisão. Então esse amor só vai crescer e crescer na vida do servo de Deus, aquele que deseja e anseia por esse crescimento, e anseia de ser capacitado por Deus a fazer essa declaração de Abacuque. Ainda que a minha mãe esteja lá no caixão, contudo, eu me gloriarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E agradecerei a Ele, porque Ele cuida, Ele faz tudo. Vocês entenderam que na hora de fazer essa declaração não é fácil? É só o amor de Deus mesmo. Ainda que a minha filha, meu filho, minha esposa sofra, morra. Fica difícil, não fica? Sim, fica difícil para nós, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, na nossa emoção. Mas fica possível no momento que o amor de Deus cresce tanto na nossa vida, que nos leva, sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus fez uma declaração sobrenatural para nós, para todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E passamos a compreender melhor. Vamos sofrer? Sim, meus irmãos, eu não estou falando que nós não vamos sofrer. Aí é uma coisa sobrenatural que a ciência não consegue entender. Na ciência, pode existir alegria e tristeza ao mesmo tempo, no sentimento? Sim ou não? Não. A racionalidade não aceita isso. Ou você está triste ou você está contente. São antônimos. Ou você está com saúde ou você está sem saúde. Ou você está com uma boa condição financeira ou não está. Ou você está vivo ou você está morto. Não é assim? É. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos faz, permite que a gente fique triste, mas também feliz. É quando falece alguém da nossa família. Não é? Não vem a tristeza?
nunca mais vamos ver aqui, né? Mas aí vem a alegria, está com Deus, não está mais sofrendo. Aí o Espírito Santo vai confortando o nosso coração, e essa tristeza com o tempo vai sendo substituída pela alegria e felicidade. E aí nós vamos ter uma saudade que não nos leva à tristeza, mas nos leva a glorificar a Deus, porque nós sabemos onde Ele está e que um dia iremos estar junto com Ele, e não está mais sofrendo. Por isso que o enterro, o velório de quem serve a Deus precisa ser diferente de quem não serve. E eu estava lá no cemitério, que depois que a minha mãe faleceu, foi enterrada, ela foi enterrada no domingo, na terça-feira eu estava lá de novo, pela sogra do meu irmão. Aí, o culto estava transcorrendo, tudo bem, eu estava ali ajudando, distribuindo o programa, e estava lá atrás. Aí chegou um moço do cemitério, um administrador, ficou olhando. Acho que ele chegou ali porque no da minha mãe a gente passou um pouquinho do tempo, então ele deve ter vindo para não deixar nesse passar. Eu vou falar para vocês, passou também. Glória a Deus, ele ficou tranquilo. Aí eu estava conversando com ele e tal, ele falou, eu levei 8 anos para entender isso que está acontecendo aí. Eu falei, o quê? Porque no enterro do servo de Deus há alegria e felicidade, e no enterro dos outros, não há. Eu não tinha noção disso, eu não compreendi isso, eu tive que vir para aqui, trabalhar aqui, para ver. Pelo que eu entendi, ele era o servo de Deus. É diferente, não pode ser igual. Parecia que nós estávamos numa festa, o pessoal alegre, eu disse, lógico que nós estávamos tristes, mas estávamos regozijando no Senhor, porque agora ela estava na presença de Deus. E quando as pessoas falam assim, vamos fazer a última homenagem ao fulano de tal, não é mais última homenagem a ninguém, ali é um corpo, ali não tem mais ninguém, ali está os restos mortais, porque a pessoa está já na presença de Deus. Não, sim, vamos fazer tudo normal, em consideração a todas as pessoas, a família, tudo, mas entenda, o servo de Deus não está mais ali não, ele está na presença de Deus, rejubilante. Isso é maravilhoso. Aí vem aqui, porque eu tenho que correr, porque o tempo não é longo, né? É curto. Então, Romanos 8, 35 a 39. Eu vou ler rápido, tá? Vocês acompanhem aí. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está falando aqui, fazendo referência lá atrás, a Salmos. Enquanto os filhos de Coré estavam fazendo um salmo, e falando do sofrimento e de tudo, e sim, o povo de Deus, mesmo servindo a Deus, foi reputado a sofrimento, e hoje acontece isso. A palavra de Deus nas bem-aventuranças falam que nós somos bem-aventurados se por amor a Cristo nós fomos perseguidos, maltratados. Quando sofremos por causa do amor a Cristo, isso está se cumprindo na nossa vida. Aí, continua a palavra de Deus, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem o diabo pode nos separar do amor de Deus. Agora entenda lá o que Abacuque falou. Me alegrarei no Senhor diante de tudo terrível que está previsto, que está para acontecer. Me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí vem Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, faz essa declaração. Você já entendeu? A morte não vai te separar do amor de Deus, pelo contrário, a morte vai te fazer estar exercendo esse amor de forma maravilhosa. Então não devemos temer a morte. Eu sei que tem esse sentimento no ser humano, porque Deus criou assim, para que a gente sofra, para a gente queira permanecer. Sim, isso é normal, é da natureza. Mas a garantia desse amor poderoso, sobrenatural, que
transpassa tudo que o ser humano possa entender. É esse amor que a gente precisa pedir ao Espírito Santo que cresça a cada dia na nossa vida, que nos leve a estudar mais a palavra de Deus, a amar mais a palavra de Deus, que nos leve a olhar para as pessoas, seja quem for, mas não com o nosso amor, mas com esse amor poderoso de Deus. Sabe por quê? Deus vai nos incomodar e nós vamos falar alguma coisa com ela. A nossa atitude vai ser diferente. É esse amor que deve nos mover aqui no serviço do Senhor, nos disponibilizarmos para trabalhar, estarmos aqui nos cultos à quarta-feira, estarmos nos cultos, seja de madrugada, seja qual culto for, estarmos vivenciando o Evangelho com toda a intensidade onde nós estivermos. Sabemos da nossa fragilidade, sabemos que nós erramos, sabemos que nós pecamos, a Bíblia diz, mas nós nos arrependemos e confessamos e pedimos a Deus: Senhor, não é minha capacidade, não é por mim, mas é por Ti, transforma essa realidade, capacita-me a fazer isso, seja eu enfermo, seja eu idoso, seja o que for, me dê oportunidade para anunciar o Evangelho para testemunho. Eu garanto que se você começar a orar assim para Deus, Deus vai botar muita gente na tua frente para você viver e pregar o Evangelho. Sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a se transformar, a realidade vai mudar, nós vamos ter experiências que a gente ainda não teve, nós não tivemos, e nós vamos estar fazendo o quê? Honrando ao Deus da nossa salvação, mas falando o quê? Que não é por nós, mas é pelo poder de Deus, não é por nós, mas é pelo amor de Deus, mas a nossa parte foi, usando o livre-arbítrio que Deus nos deu, escolher ter esse estilo de vida, não nos satisfazer com o estilo de vida que estamos tendo agora, com o estilo de vida que a sociedade coloca diante de nós. Não, eu quero ter esse estilo de vida, o estilo de vida daquela oração de Abacuque, o estilo de vida desse amor tão poderoso, que não me deixa ficar parado, que me sacode, que me bota para frente, e eu, pelo meu livre-arbítrio, vou fazer a minha parte, vou escolher e tomar as minhas atitudes, mesmo que sejam limitadas, para viver em função desse amor, para que esse amor, o Espírito Santo vá aumentando, vá crescendo, vá mudando todo o nosso ser. Esse amor vai modificar os nossos pensamentos, vai modificar as nossas escolhas, vai modificar as nossas atitudes, vai modificar a nossa palavra e vai controlar o nosso temperamento, que o troço difícil de controlar é temperamento. Mas ele vai controlar sim, ele não vai mudar não, ele vai controlar. E aí, irmãos, nós estaremos praticando o que Abacuque falou lá. Abacuque falou uma coisa que naquela época eles não entendiam, mas Deus é tão maravilhoso que nos fez entender isso hoje. Por isso que em Romanos fala assim, lá no finalzinho, fala dos antigos, porque eles sem nós não alcançariam a sua promessa. Ele está se referindo a isso. Veja só, Abacuque fez essa declaração, movido por Deus pelo Espírito Santo. E hoje Deus mostra aqui a maneira como nós podemos fazer isso. Movidos pelo amor de dele, movidos por esse amor tão sobrenatural, que quer conduzir tudo na nossa vida, mas que respeita a nossa escolha. Então que a nossa escolha seja viver essa intensidade desse amor tão poderoso, para que Deus nos use como instrumento de transformação das vidas que estão ao nosso redor e que se encontram conosco. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, essa palavra é para todos nós que estamos aqui e também, Senhor Deus, para todos que um dia terão contato com ela, Senhor. Também são para aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, que possam entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, derrame esse amor tão poderoso na vida dela e comece a transformar essas pessoas, e aí elas passem a experimentar esse amor tão poderoso. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.